Capítulo 2675 da Ruína Guerra, Parte 1. Quanto à sua outra pergunta, a magia da criação requer escuridão e luz. O Overlord disse. Estou explorando seu vínculo com a VAR para alterar sua matriz de magia sem acionar o sistema defensivo de Orion e as afinidades naturais de vocês dois para amplificar o fluxo elemental. Seus olhos não lhe dão afinidade com a luz, Lit, assim como o cabelo de Solus não lhe dá afinidade com a escuridão. Eles apenas desbloqueiam dominação que você não possuiria de outra forma. Eu entendo que você pode acessar as memórias de Lit e manipular seu mana devido ao seu sangue de Fênix, mas como você pode fazer o mesmo comigo? Solus perguntou. É por causa do nosso vínculo. Você está parcialmente correto. Salahad assentiu. É por causa do seu vínculo que você carrega sangue de Fênix também, Solus. É a razão pela qual minha habilidade de impressão de sangue funciona em você também e eu posso usá-lo como um meio para meus feitiços. O quê? Como? Lit e Solus perguntaram em uníssono. Na verdade, é óbvio. Salahad riu. Mogar deu meu sangue a Lit e ele deu a você, Solus. Por anos você se alimentou da força vital dele, usando-a para restaurar a sua. É como construir uma segunda casa com os materiais de sobra da primeira. A forma final é diferente, mas as propriedades dos edifícios são as mesmas. Sem mencionar como, toda vez que vocês dois se fundem, suas essências de vida fluem livremente uma para a outra, tornando as mudanças mais significativas. Mais uma pergunta. Lit perguntou. Se você pudesse fazer isso a qualquer momento, por que trabalhar tanto para recrutar Orion quando você poderia simplesmente roubar seus segredos? Eu pareço uma ladra mesquinha para você. Sua carranca repentina e seu olhar furioso o fizeram correr para lhe dar uma reverência de desculpas. Não tenho escrúpulos em roubar dos meus inimigos, mas nunca roubei dos meus colegas. É uma questão de honra e respeito. É a razão pela qual não forcei você a compartilhar seus trens e tablets comigo, mas eu peguei emprestados projetos dos reais. Tirar de você seria bullying. Tirar deles é espionagem. Essa é uma lógica de espantalho. Solus ficou pasmo. Não, apenas lógica. Eles roubam de mim, eu roubo deles. Faz parte do jogo político. Salahad pressionou os dedos nas costas deles e tentáculos de mana preto destruíram as pontas corrompidas do sistema circulatório de mana de VAR, enquanto tentáculos brancos o reconstruíram. Em poucos instantes, tudo estava como deveria ser. Pronto. Esta é a VAR como você a conhece. A questão é o suficiente? Você realmente quer que eu apenas a imbua em Davros sem mudar nada? Não para ambos. Lit tirou os projetos de uma nova versão de VAR da dimensão de bolso. Ele estava alterando os esquemas dos encantamentos atualizados rapidamente, aprimorando-os no momento em que os olhos de Minadion deram a ele e a Solus uma compreensão mais precisa da matriz de feitiços da lâmina. Sempre sonhamos em ver o que aconteceria com VAR se ele tivesse um núcleo de poder em vez de apenas pseudonúcleos. Pesquisamos mais algumas magias que poderíamos usar em batalha, mas nunca tivemos a oportunidade de fazer um projeto adequado. Até agora, além disso, não sabíamos como perguntar a você sobre isso sem soar como idiotas ingratos. Solus corou um pouco. Mas já que você é quem está se oferecendo para fazer isso, você não se sente mais culpado. Salahad completou a frase para Solus, rindo. Mas não fique muito convencido. Eu farei isso, mas não colocarei nada meu neste trabalho. Material, cérebro, é tudo com vocês dois. É justo. Lita sentiu. É a mesma coisa que você fez para o Fúria, certo? Certo. Esses são os termos da minha oferta. Então posso esperar que você conserte qualquer falha não intencional durante a atualização, como fez com os feitiços de Minadion? Ele perguntou. Tanto para não ficar convencido. Os olhos de Salahad se arregalaram de indignação. Como ousa me prender com minhas próprias palavras? Você tem sorte que eu gosto de você, porque senão eu te trataria como o vigarista que você é. Então é um sim. Lee tentou um ataque de 7 pontas com olhos de cachorrinho. Sim. Salahad fez beicinho. Legal. Aqui estão os esquemas que preparamos. Lita entregou o pergaminho a ela, dando-lhe tempo para estudá-lo.
Há alguns erros aqui e ali, ela os apontou com o rosnado enquanto alterava o pergaminho. É assim que deveria ficar. Obrigada, vovó. Você é a melhor. Solos fez sua melhor imitação de cachorrinho, tentando amenizar o guardião irritado. Sim, sim. Vamos acabar logo com isso. Tenho trabalho a fazer. Salahadke resmungou enquanto os fazia chegar perto o suficiente para alcançar a lâmina com seus martelos. Ela limpou os fragmentos de ossos de adamantio e dragão do círculo mágico, armazenando o material da antiga VAR e do 2 gumes em um canto da sala. Então, Salahadke usou o elemento escuridão para abrir a matriz de magia de VAR e o elemento luz para expandi-la e reorganizá-la. Novas sequências de runas fluíram no meio da massa de energia, harmonizando-se com os pseudonúcleos. Primeiro, eles formaram mais pseudonúcleos que teriam funcionado por si só. Então, eles se fundiram com os outros núcleos, deixando as runas dos vários encantamentos se misturarem e removendo as partes que eram repetidas sem sentido. Dessa forma, VAR deixou de ter vários encantamentos que funcionavam sozinhos para controlar um grande número de runas mágicas que produziriam um efeito diferente com base na ordem em que eram ativadas. A principal diferença entre a antiga e a nova VAR era que a primeira podia misturar suas habilidades para obter efeitos diferentes, enquanto a última tinha um grimório próprio limitado. As habilidades da VAR não seriam mais limitadas pelo tipo de encantamentos, apenas pelo número e tipo de runas à sua disposição. Salahadke até adicionou as melhores runas de camuflagem de Lith, mas elas não afetaram o processo de forjaria. Como seu inventor, Lith sabia como desligar o campo de distorção deles, enquanto Salahadke não precisava porque ela percebia tudo através dele. Ok, agora vamos para a parte final. Tente não esquecer nada do que eu mostrei a você ou dos sentimentos que você experimentou ao usar a Forja da Fênix. Deixe que ela seja seu guia enquanto você pesquisa sua própria magia de criação. Salahadke teceu runas em suas costas, forçando-os a agir. Lith agarrou Davros com as próprias mãos, dividindo-o em uma lâmina e empunhando uma proteção cruzada. Graças aos deuses, ao contrário de besteira de fantasia, lâminas não pesam muito. Uma espada bastarda pesa de 0,91 kg a 1,6 kg, caso contrário, não terei mais nenhum Davros para o Crisol, ele pensou. Ele o moldou o mais próximo possível do formato antigo de VAR, trabalhando nas duas peças separadamente antes de conectá-las. Ao mesmo tempo, Solos coletou os cristais de mana branco, cortando-os com perfeição até ter 18 deles, todos com cerca de 3 centímetros de altura e 1 centímetro de largura. 4 deles iriam em pares de cada lado do punho, formando o que parecia ser os olhos da lâmina, e eles permaneciam brancos. O propósito deles era alimentar a lâmina e suas magias. Capítulo 2676 da Ruína Guerra, Parte 2. Solos também dividiu em pares os outros 14 cristais, aprimorando um único elemento para cada par de cristais elementais que iriam em ambos os lados da espada. Eles energizariam a magia de fusão da lâmina e sustentariam o poder dos Davros de canalizar os elementos para produzir efeitos semelhantes a habilidades de linhagem. Como queremos organizá-los? Solos suspirou, interiormente lamentando não ter uma única pista sobre a gema dimensional violeta que eles tinham testemunhado somente nos conjuntos Artan e Saefel. Não na ordem do espectro de luz, mas de acordo com a magia do vazio. Lith respondeu. O cristal espiritual estava no meio, próximo ao cristal de ar e laranja, respectivamente, mais perto da ponta e do punho. Depois, havia os cristais de fogo e água e, por último, os cristais de escuridão e luz. O design permitiu que os elementos fossem transportados ao longo do fio da lâmina, da ponta ao punho, pelo fluxo de luz e escuridão, e então se encontrassem no meio, onde fortaleciam o cristal espiritual, tornando-se um com ele. Então, a magia espiritual foi dividida em seus 6 componentes elementais e o ciclo começou novamente. Conceito interessante. Salahadke estudou por um momento. De onde você tirou a ideia? Da versão melhorada de Kila do Círculo Mágico para contatar Mogar. Solos respondeu.
Graças ao cristal espiritual, podemos obter o mesmo efeito, mesmo que os elementos estejam dispostos em uma linha em vez de um círculo brilhante, mas ainda não terminamos. Ainda precisamos das runas externas ou o processo de forjaria. Falhará. Salaark estendeu a mão e Lith passou a ela os melhores padrões de forjaria rúnica que ele tinha. Ela olhou para a matriz de feitiços e para o pergaminho por um tempo, tentando fazê-lo se encaixar. Mesmo com a torre, a fúria em minhas forjas, não acho que sejam o suficiente para lidar com Davros no seu nível. Ela atormentou o lábio inferior. Precisamos trapacear um pouco. Felizmente, não preciso quebrar minha palavra, já que usaremos seu método. As mãos dela se ergueram em garras, cortando profundamente as palmas de Lith, que sangravam profusamente. Por que fez isso? Ele ficou chocado tanto pelo ataque quanto pelo fato de que os ferimentos não estavam cicatrizando. Ingredientes. Seu sangue é mais forte e não posso adicionar solos sem o risco de que um futuro Umrael possa explorá-lo para também roubar Var. Ela agarrou suas costas, restabelecendo seu controle sobre o corpo de Lith. Ele agora estava moldando sua própria essência de vida em uma réplica perfeita da matriz de magia. Elas eram idênticas do núcleo de poder até os padrões de runas. A única diferença era que uma era feita de energia pura e a outra era física. Salaark fez Lith agarrar a lâmina para que o sangue fluísse dentro dela, mantendo seu formato. Então, ela prosseguiu com o processo de ligação e forjaria rúnica. As runas e os cristais de mana se posicionaram de acordo com os padrões do sangue, estabelecendo a primeira camada do sistema circulatório de mana simplesmente seguindo o fluxo sanguíneo. Então ela fez com que o elemento de luz que atravessava solos empurrasse a matriz de energia em direção à lâmina. É hora do martelo, disse Salaark enquanto canalizava a energia do mundo nas forjas de Davros. As imagens espelhadas se atraíam como ímãs de polaridade oposta, mas os Davros resistiam ao processo, assim como a energia exalada pelos cristais de mana. Para superar a força repulsiva, Salaark usou a escuridão para dificultar o fluxo natural da energia mundial dos Davros nas áreas afastadas dos feitiços e a luz para aumentar a centelha da força vital de Lith no sangue, espalhando-a por todo o metal. Um enfraquecia a resistência do metal encantado enquanto o outro aumentava sua afinidade com a massa de energia recebida até que o sangue começasse a infiltrar-se na energia e vice-versa. Lith e Solo já haviam carregado seus martelos e liberado a energia coletada para aplicar os encantamentos e impedir que o sangue vazasse. Isso é incrível. Lith pensou, notando como as imperfeições no núcleo de poder que se formaram durante o processo de forjamento foram facilmente corrigidas. A luz controlava o sangue e mantinha sua forma fixa para que a escuridão pudesse enfraquecer a energia o suficiente para se remodelar de acordo com sua irmã gêmea. Saliências e reentrâncias nas esferas não precisavam de marteladas, apenas leves empurrões para fluir de volta à forma correta. Não é só isso. A vovó está recriando a técnica que vimos minha projeção de alma usar no Fringe bem na nossa frente. O problema era que, apesar de tudo isso, os Davros ainda opunham uma resistência massiva que eles só puderam superar graças aos efeitos combinados da torre, das fúrias, das forjas de Davros alimentando a técnica poço de mana de Minadion e da magia de criação de Salaark. Quando o processo terminou, a lâmina já estava impressa em sua forma final, enquanto Lith e Solos estavam encharcados de suor. Eles ofegavam como foles enquanto estavam deitados no chão, incapazes de ficar de pé. É uma bela peça, se é que posso dizer. Salaark estudou a lâmina através de um tentáculo de magia espiritual, evitando qualquer contato direto. Como você vai chamá-la? De ruína para Var, o próximo passo lógico seria Apocalipse ou Armagedon. Mogar também tinha seus mitos sobre o fim do mundo, mas eles eram considerados apenas mitos. Histórias para contar em frente à lareira para assustar crianças indisciplinadas. A nova lâmina tinha o punho ainda vermelho do sangue que Lith havia derramado. Os dois cristais de mana brancos em ambos os lados da guarda ainda pareciam olhos malvados, encarando os inimigos em ambos os lados da lâmina.
A única mudança na proteção cruzada foram os espinhos voltados para cima no lado externo, que lembravam presas finas, dando a impressão de que abaixo dos olhos havia meia boca quando a espada era segurada com a ponta para baixo. A lâmina em si, no entanto, era diferente. Seu metal não era mais preto puro, mudando de preto para branco de acordo com a energia elemental canalizada no momento. Preto para os elementos de destruição e os efeitos severos dos elementos de equilíbrio. Branco para os elementos da criação e os efeitos suaves dos elementos do equilíbrio. Nenhum dos dois serviria. Lith balançou a cabeça, tentando se levantar em meio às calças. Ambos anunciam o fim dos tempos, não deixando espaço para a esperança e sobrevivência. Desde que ganhei Var, ele mudou tanto quanto eu. Ele não é mais um mero instrumento de carnificina. Ele se sacrificou para me ajudar a salvar Solos. Ele fez tudo o que pedi para proteger minha esposa e meu filho. Não posso lhe dar o nome de uma calamidade. Lith se levantou, sentindo o equilíbrio perfeito entre o punho e a lâmina e apreciando o artesanato de Salaarca ao executar alguns exercícios de rotina. O fio cortou o ar, produzindo um chiado, embora não houvesse força por trás do movimento. O Overlord viu cada golpe produzir uma lâmina de ar que a espada contra-atacava sozinha para proteger aqueles ao redor de seu dono. Não havia agressão em Lith e a arma combinava com sua calma, cortando a energia do mundo no ar apenas para consertá-la logo após sua passagem. Continua no próximo vídeo.